Olá, pessoal. Bem-vindo ao canal. Eu vou dar prosseguimento sobre o App Inventor. Vai ser uma aula sobre sensor no Media, os componentes que estão ali. Eu acabo considerando o sensor porque envolve áudio, microfone, o áudio para falar, o texto e etc. Nós vamos usar dois componentes, o reconhecedor de voz e o texto para falar. O que eles fazem? O reconhecedor de voz, ele basicamente pega o que você está falando e escreve. Aí no app você vai falar, vai abrir o microfone e transcrever o que você falou. Aí o texto para falar é o contrário, a gente vai colocar o texto digitando no app e o texto é falado por uma voz do app, que parece o do Google Tradutor. Aí tem duas vias, escrever um texto que a gente está falando ou escrever o texto que digitamos. Essa propriedade de escrever um texto que falamos que usa o reconhecedor de voz é bem útil para quando a gente não consegue usar a mão e transcreve, por exemplo, você está numa reunião e não pode gravar áudio e tal. Aí tem a parte do social, que está ali embaixo. Ali a gente pode conectar nas redes, WhatsApp, Twitter. Aí tem uma interface direto, por exemplo, do SMS. Nós podemos pegar o texto e colocar direto dentro, assim como no Twitter. Aí fica escrito na legenda e será postado. Aí, desculpa, gente, no WhatsApp no momento não tem uma API pública, então não tem uma interface direta, porque é uma API corporativa, aí não tem a funcionalidade de fazer a interface direta, então tem essas possibilidades. Os elementos que serão usados estão na parte da mídia. Esses dois caras vão ser os componentes invisíveis, não aparecem em tela como a maioria dos sensores. Aí a mágica acontece como? Porque, na verdade, esse app não faz nada. O App Inventor usa o serviço do Google. Ele vai pegar seu áudio, vai mandar para a nuvem do Google e a Google vai retornar o texto para aparecer. Então, o trabalho, na verdade, é feito no Google, que precisa, por isso que vai precisar ter a conexão da internet, ou não vai funcionar. Então, ele pega os dados para inserir no Google e aí vai precisar da internet, senão não vai dar certo. Aí eu estou mostrando o texto para falar e o reconhecedor de voz, que são componentes invisíveis, não vão aparecer na tela, porque são sensores, a maioria dos sensores não aparece. O Inventor tem uma parceria com o Google para esse tipo de serviço, então não é um serviço pago, essa decodificação, mas tem outros tipos de serviço também que são pagos, mas esse, no caso, já é nativo da App Inventor, então a gente não precisa se preocupar. E pessoal, apenas lembrando que tem outras aulas sobre o App Inventor aqui no canal. Tem sobre GPS, tem sobre sensor de proximidade, mas também tem aula sobre outros assuntos de programação. São assuntos bem legais, assim, que estão em alta, então qualquer dúvida vocês podem comentar nos comentários que eu estarei respondendo.
Então, pessoal, vamos dar segmento ao nosso app. Eu já coloquei os dois sensores, que lembrando, eles são invisíveis, não aparecem na tela, mas se nós formos aos blocos, eles já vão estar lá para serem usados. Eles já estão associados, já vai ter as funções dele ali para o que dá para fazer. Eles não têm muita funcionalidade, porque é uma coisa bem básica, assim. Então, voltando na interface, nós vamos precisar de um botão, que é o que vai startar a gravação de áudio. Aí o microfone vai ser aberto para mandar para o Google decodificar e me apresentar em texto. Que vai aparecer numa legenda, que depois nós vamos arrumar nos blocos. Eu vou renomear o botão ali, eu vou pôr gravar. Eu só vou depois centralizar a tela para ficar de mais fácil a visualização. O botão gravar, quando ele for apertado, ele vai iniciar a gravação. O smartphone vai pedir a permissão para usar e aí a gente vai pôr a legenda, que é onde é apresentado o texto. Eu vou escrever no botão depois o texto falado e 2 pontos. Ou no botão não, na legenda, desculpa. No botão eu coloco só como gravar. E na legenda que eu vou pôr uma legenda. Eu vou pôr que o aí nessa legenda, que é a que vai ser usada efetivamente, eu vou pôr o texto falado. O texto falado é e 2 pontinhos. Escrevi tudo em caixa alta, aí eu tive que voltar. Aí eu vou pôr mais 2 legendas que eu vou deixar vazia só para dar o espaçamento. Tem outras formas de fazer, mas eu gosto de fazer assim porque é mais simples, mas será usado efetivamente apenas a legenda 1. Aí a gente vai pegar uma caixa de texto, que é onde o usuário vai escrever o que quer ser falado. Eu vou pôr como dica na caixa, que é aquele texto que fica meio transparente, cisinha, que a gente já está acostumado, que é meio que o indicador do que o usuário precisa fazer. Eu vou pôr escreva o texto a ser falado, para o usuário ter essa noção do que é necessário ele fazer para ter o uso e ser uma coisa mais intuitiva. Aí eu vou escrever. É o inverso, né, do primeiro. Então ele vai disparar para o Google e vai voltar como áudio. E aí eu vou pôr outro botão que vai ser o inverso, vai ser o falar texto. E aí vai voltar para Google, mesmo esquema, a Google vai voltar com áudio e é isso. Então no interface vai ser basicamente isso. Eu vou fazer aí bonitinho para vocês verem e depois nós já vamos para os blocos.
Aqui, pessoal, vocês podem explorar à vontade, tá? Tem outros modos de fazer, tem outras coisas que a gente pode linkar, como as redes sociais, como eu falei no início do vídeo. E é bem legal, assim, dar uma olhada. É muito bom explorar, muito bom testar, porque vai pegando experiência. E na interface é basicamente isso mesmo. Então, aqui nos blocos, primeiro eu vou pegar o botão gravar, que é o que abre o processo, né? Pois ele que é o microfone. É com ele que eu vou chamar o reconhecedor de voz. Então, eu vou ali no botão gravar. Porque é ele que vai obter o texto de um áudio. E aí o Google, naquele esquema, vai retornar em texto. Então, eu vou ali pegar, porque eles são conectados, a gente vai ter que dividir em dois conjuntos, pois é um processo separado, essa primeira parte. Aí eu pego o primeiro bloco e depois eu vou pegar o obter texto no reconhecedor de voz. E ok, esse bloquinho. Aí a gente vai pegar um bloco que é um autocontido, que é esse resultado aí. Ele não precisa de nenhum evento para acontecer, ele é aquele bloco que ele pega o texto e pensa, faça o quê? Esse texto que ele pegar é o que a gente quer pôr na legenda 1. Então a gente vai precisar ajustar a legenda 1 em texto e vamos pôr o resultado no final. Ou seja, a parte de escrever um texto que é falado é contemplado por esses dois conjuntos de bloco, esse do botão gravar e esse do reconhecedor de voz. Esses dois blocos vão contemplar a primeira parte. Já nessa segunda parte, a gente vai pôr o texto para falar. É esse cara aqui que nós vamos usar. Mas aí eu acabei esquecendo do botão que a gente tem o botão 2, que no caso que é o botão 1, porque eu renomei o primeiro. Então eu volto lá e faço primeiro o bloco da função dele. Então a gente vai precisar do texto para falar, que é a mensagem que vai estar na caixa de texto, que é quando você clicar no botão 1, clique em fazer, a gente vai pegar o texto para falar. Nessa parte eu vou precisar só desse conjunto de bloco, porque não é necessário dois, no outro é necessário dois, pois ele separa o processo em duas partes. Esse aqui vai ser nosso último bloco, e aí basicamente vai estar pronto. Nós só vamos pegar o texto para falar. Que aí ele pega o texto da caixa e vai para o Google, e o Google retorna em áudio. Aí você pode pegar qualquer um e ir trocando ali na setinha. Eu acho mais rápido, por isso que eu sempre faço assim.
Mas tem lá para procurar também, se quiser, já escrito o texto. Essa parte do texto para falar, eu cliquei ali para mostrar que dá para mudar a linguagem do país e o idioma. Se você pôr padrão, padrão, ele vai pegar a linguagem padrão que está no seu celular, que provavelmente é o português. Mas tem como mudar e pôr outro país e outros idiomas. Se você trocar para outros idiomas, que tem ali inglês, espanhol, francês, italiano, basicamente vai ser um gringo falando com sotaque, porque se você escrever em português na caixa, né, que provavelmente vai ser o que você vai fazer, e você pôr no idioma inglês, provavelmente ele vai falar com sotaque. Então, tipo, a palavra cão, provavelmente ele vai falar cow. É que nem um gringo, é isso que vai acontecer. Fora isso, gente, acabou a aula por aqui. Qualquer dúvida, comentem. Lembrando que não dá para testar isso no emulador, você vai ter que compilar e testar direto no smartphone, porque o emulador não tem nenhum sensor. Então, é isso, até a próxima.